Então, eu já uni aqui as 3 fileiras, tá? Uni aqui todas nesse sentido. Então, vou começar aqui pelo de cima. No de cima, nós vamos trabalhar, tá pelo avesso aqui. E na parte de baixo, que nós vamos costurar ao próximo, apenas uma carreira de ponto baixo. Então, vou logo começar. Na parte de cima, 2, na parte de baixo, apenas uma. E é muito simples, tá? Aqui, gente, já fiz outra coisa aqui, desmanchei, ele ficou desse jeito. Então, faço aqui minha laçada inicial e 2 correntinhas, puxo bem aqui o meu fio inicial e vou fazer um ponto baixo aqui no espaço. E vou trabalhar aqui ponto sobre ponto. Onde tiver espaço, você vai trabalhar de acordo com a tensão do seu ponto, tá? E aí, você pode colocar apenas um ponto ou 2 pontos, de acordo com a tensão dele. O importante é que fique reto, ele não pode ficar embabadando, ok? Então, terminando a carreira, eu vou virar o trabalho, subir 2 correntinhas e continuar. Da mesma forma que eu comecei aqui. É bem simples trabalhar as carreiras de pontos baixos. Se você chegou até aqui, você sabe muito bem trabalhar. Então, é isso que eu vou fazer agora, tá? 2 carreiras de pontos baixos aqui, uma carreira de ponto baixo aqui embaixo e eu volto para mostrar para vocês. Meninas, esse daqui ele ficou pronto. Apenas uma carreira na parte de baixo de pontos baixos e 2 carreiras na parte de cima também de pontos baixos. Agora, nós vamos fazer da forma contrária para o segundo. Esse aqui é o que vai para a parte do ombro, tá? A parte de cima. Aqui a parte do meio, nós vamos fazer agora apenas uma carreira de pontos baixos aqui e na parte de baixo dele 2 carreiras de pontos baixos, tá? Porque aqui ó, vai encontrar uma carreira de ponto baixo com uma carreira de ponto baixo, ok? A de aqui vai ter 2 carreiras de pontos baixos e a terceira fileira vai ter 2 carreiras de pontos baixos apenas na parte de cima, porque a parte de baixo nós vamos trabalhar depois que emendar frente e costas, que aí vai ser um trabalho circular, tá? Então, é isso que você vai fazer agora. Uma carreira de pontos baixos aqui na parte de cima, que nós iremos costurar essa parte que nós já trabalhamos. 2 carreiras de pontos baixos aqui na parte de baixo e 2 carreiras na parte aqui, para que a gente possa também costurar. Então, eu vou fazer tudo isso. Quem já trabalhou até aqui sabe fazer 1 ou 2 carreiras de pontos baixos, tá? Então, agora eu volto para nós costurarmos isso tudo. E aí eu mostro, relembrando para vocês a sequência, tá bom? Então, estou de volta, como eu disse, né? No primeiro aqui são 2 carreiras de pontos baixos. Aqui é uma carreira apenas. Para esse é uma carreira de pontos baixos, que nós vamos unir a esse. E nesse daqui são 2 carreiras de pontos baixos, bem como esse último tem apenas 2 carreiras de pontos baixos, não trabalhando nada na parte de cá, que você já sabe que vai ser trabalhado depois no trabalho circular, tá bom? Então, temos que unir todas essas faixas para criarmos o bloco de motivos. Então, eu vou trabalhar da mesma forma que eu já ensinei para vocês como faz a união. O mesmo união que você faz de um, você faz de tudo aqui, ok? Então, eu coloco aqui um sobre o outro, como sanduíche, colocando os avessos para fora e a parte direito, um para frente do outro, tá? Então, coloco aqui, ajeito bem os pontos, de forma que eles fiquem bem emparelhados, para quando costurar, ficar tudo bem certinho, tá? E aí, você começa a costurar, pegando o fio de um lado e o fio do outro lado. Deixa eu pegar aqui direito. Puxando aqui. Fazendo a laçada inicial. Então, agora eu vou fazer a costura aqui dessa forma. De uma carreira de pontos baixos com a outra, que também é uma carreira de pontos baixos, já conduzindo o fio inicial para fazer o acabamento dele. Terminando esse fio, eu vou trocar e vou encerrar e iniciar da mesma forma que eu estaria apenas fazendo em um. Da forma que eu já ensinei para vocês, como inicia e como encerra.
tá? É a mesma coisa, não importa em que espaço você esteja trabalhando aqui. E aí, é só ir aqui, ó, até o final. Então, eu vou estar unindo esse aqui inteiro. E volto quando eu for iniciar a união agora da terceira faixa, ok? Então, a costura aqui tá pronta. Veja. Aqui de uma carreira e uma carreira de ponto baixo, tá? Agora, nós vamos unir esse que é de 2 carreiras com esse de 2 carreiras. Eu já iniciei aqui porque é o mesmo tipo de costura. Então, mais uma vez, você vai passar aqui um por cima do outro, tá? Colocando, ó, os avessos pra fora, casando cada um dos desenhos e aí costurando. É o mesmo tipo de costura. Você vai costurar até o final para unir a terceira carreira. E aí eu volto porque nós vamos criar aqui mais uma união para esse bloco, tá? Vou te explicar daqui a pouquinho quando terminar essa costura. Então, já estamos aqui com o bloco todo unido, tá? Ele vai estar desse jeito. Essas partes aqui, elas vão estar assim, mais largas. Um pouco mais distância entre os squares. Bom, o que é que eu vou fazer aqui agora? Nós vamos agora trabalhar 2 carreiras de pontos baixos aqui para esse lado, unindo toda essa lateral. Depois nós vamos fazer a mesma coisa para o outro lado, tá? Vai ser bem simples. Deixa eu pegar aqui a minha linha. Quando nós terminarmos de fazer essas 2 carreiras de pontos baixos, nós vamos repetir tudo para a parte de trás. Vamos fazer um outro bloco como esse, com a mesma sequência de costura, depois do trabalho dos pontos baixos, a costura deles e por final com 2 carreiras de pontos baixos. 2 quadros iguais. E aí eu volto para nós estarmos fechando os ombros, para então nós fecharmos as laterais e ir para o trabalho circular. Estamos perto. Então, eu venho aqui, onde eu encerrei o último ponto, introduzo minha agulha, puxo uma laçada aqui, passo o fio por cima, porque é assim que eu gosto de começar. Faço mais uma correntinha e na segunda carreira de pontos baixos eu venho, introduzo e faço outro ponto baixo. Aí eu posso trabalhar ou aqui, nessa passagem entre um e outro, ou aqui dentro. Eu vou trabalhar aqui melhor, direto aqui dentro, pra mim, tá? Se pra você ficar cofando, você pode trabalhar naquela passagenzinha também. E aí agora eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei aqui na parte de cima. Chegando lá no final, subindo 2 correntinhas, virando o trabalho e dando continuidade à sua carreira de pontos baixos, ok? Então, eu vou te encontrar já com outro bloco pronto, igual a esse. Os dois na finalização com 2 carreiras de pontos baixos nas laterais, tá? Eu vou repetir esse mesmo processo para esse outro lado aqui. E aí, eu volto com o outro para a gente já fazer a união dos ombros, ok? Estou aqui com os 2 lados feitos. Os 2 iguais, mesmo tamanho, tudo igual, inclusive aqui naquelas carreiras a mais, tá? Que eu fiz nas laterais. E agora eu vou unir. Eu coloquei aqui apenas com alfinete para determinar até onde eu queria a união. Eu quero que ele fique tipo ombro a ombro, tá? Então, você tanto pode estar fazendo a costura pelo avesso ou pelo direito, tá? Eu marquei aqui pelo direito por enquanto. E eu vou unir até esse primeiro bloquinho aqui de um lado e do outro. Então, agora eu posso virar aqui. Já que tô fazendo todos assim, eu vou manter. Viro. E eu vou unir até aqui. Aí, o que eu posso fazer? Começar daqui pra cá, porque vai ser mais fácil pra eu controlar. Coloco aqui um sobre o outro certinho. E aqui, ó, sobre o último. Deixa eu ver se aqui tá certo. Eu introduzo aqui o meu fio e vou fazer essa união. Vou fazer igual dos 2 lados, tá? De um lado e do outro. A mesma distância, inclusive. Mesma quantidade, tudo igual. Então, agora aqui é só unir
essa lateral, unir a outra e temos já a parte de cima da blusa já quase pronto, né? Faltando só um acabamento. Caso não queira fazer acabamento, as duas carreiras de pontos baixos que nós fizemos na parte de cima já serve de acabamento. Deixa eu terminar aqui, que é só um pedacinho, é rapidinho e você já vê o resultado. Aqui eu tenho um nó. Tem que costurar aqui ele também. E esse cantinho. Então, agora só vamos aqui fazer o nó final. Vou agora passar o fio por aqui para fazer já o acabamento dele. Opa. E pronto. Então, ele vai ficar assim. Aqui a costura, tá vendo? Vou fazer agora essa mesma costura aqui para o outro lado. E aí eu venho para mostrar aqui. Dá uma ajeitadinha aqui, para ele ficar bem retinho. Agora, nós vamos estar costurando as laterais para a gente poder trabalhar a parte de baixo, que eu quero que ele chegue pelo menos à altura do umbigo. Para quem quiser um croppedzinho bem curtinho, esse tamanho já tá perfeito. Você só faria um biquinho curtinho aqui na parte de baixo, tá? Então, agora eu vou estar costurando, mostrar para vocês aqui, tá? O tamanho que a cava precisa ter, medindo aqui da parte do ombro. Ela precisa ter entre 19 e 20 centímetros, tá? Para ser uma cava confortável. Para tamanho P e tamanho M. Para tamanho G pode chegar até 21 a 22 centímetros, tá? Pode ser que precise. Mas teste com 20 centímetros que eu acredito que vai ficar bom para todo mundo. Porém, eu não quero deixar com 20 aqui exatamente. Eu vou deixar um pouquinho acima, deixar no 19, tá? Porque sim, eu quis. Se pode entre 19 e 20. Eu gosto de quando a cava não fica muito grande, porque não fica parecendo sutiã, a lateral do sutiã, sabe? Mas também ela muito curta é ruim, porque fica apertando embaixo do braço. Isso também é horrível. Então, menos de 19, não. Então, ver aqui onde deu 19 centímetros. Vou começar a fazer a emenda aqui de baixo pra cima, é isso. Tava aqui pensando, por que lado eu vou começar, Jesus? Aí eu lembrei, tem que começar de baixo pra cima, então eu vou marcar aqui onde eu tenho que terminar, nos 19 centímetros. Eu vou marcar aqui com o alfinete, tá? Que vai todo esse lateral aqui, tá? Mais um pouquinho aqui, ó. Pegando aqui a parte que foi feita extra, tá? Quase chegando no square. Foi isso que deu pra mim. Então, agora eu vou fazer essa costura aqui, que você já sabe como eu vou fazer. Não é costura diferente do que eu ensinei até aqui, nem do que foi feito aqui no ombro. E vou fazer depois a mesma medição do lado de cá. Vou colocar aqui o meu alfinete onde eu termino e também vou fazer essa costura do lado de cá, tá? Quando eu terminar essas duas costuras, eu volto, mostro pra vocês e a gente começa a trabalhar a parte de baixo. Então, como ela já tá aqui com a parte de cima costurada. Minha lateral também está costurada, tá? Eu costurei ela pelo avesso também, ok? E agora, carreira de pontos baixos para ser a nossa base, tá? Então, eu vou começar aqui embaixo do braço para que emenda e qualquer ajuste que eu precise fazer, fique aqui embaixo, tá? Você pode também colocar atrás. Fica a seu critério o lado que você quer começar. Então, vou apenas fazer uma carreira de pontos baixos ao longo de todo esse trabalho, que é a base que eu quero. E aí, eu volto com vocês para dizer como vamos trabalhar o nosso barrado aqui, ok? Vamos lá?
Terminei de fazer aqui a carreira de pontos baixos, tá? Como eu falei, para ficar estranho. Então, aqui ele coube 1, 2, 3, 4 pontos, mais o inicial 5. Então, agora eu vou subir aqui 3 correntinhas e para essa carreira eu quero trabalhar apenas uma carreira de pontos altos, tá? Porque assim como nós trabalhamos aqui na peça, eu quero brincar com esse mais fechado e vazado. Então, nós vamos começar aqui com um mais fechado e depois vamos partir para o vazado, que é como nós vamos terminar, tá bom? Então, agora é ponto sobre ponto apenas, pontos altos, e eu volto para a nossa próxima carreira. Se você desejar que esse barrado fique mais largo, você pode fazer mais uma carreira ou duas de pontos altos, tá? Agora eu vou fazer aqui uma carreira de ponto grade. Grade não, perdão, bloco, que é 3 pontos altos seguidos de 2 correntinhas. Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas. Vou fazer aqui mais 2 pontos de base, porque com as 3 correntinhas nós já temos o nosso primeiro ponto. Ficando assim com 3 pontos. Depois eu faço 2 correntinhas, vou pular 1, 2. A partir do terceiro eu volto a trabalhar 3 pontos altos. Faço mais 2 correntinhas e novamente 3 pontos altos. É só isso esse ponto, chamado de ponto bloco, tá? Você vai aí fazer ao redor de toda a peça. E eu te encontro aqui no final para subirmos a nossa próxima carreira. Vamos lá? Então, como está, eu já dei a volta no trabalho inteiro, tá? Caso pro seu tenha faltado espaço, ou no caso esteja menor que o espaço, não tem problema. Pro meu deu certinho, apesar de não ter sido feito exatamente pensando nesse tipo de ponto, tá? Mas se o seu não der, ficar faltando alguma coisa, você pode botar aqui com menos espaço 1 ou 2, tá? Menorzinho para caber os 3 blocos certinho. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma laçada na agulha, vou vir aqui em cima do ponto alto e vou fazer meio ponto alto, porque eu já quero começar aqui do meio o meu trabalho. Tá bom? Quem quiser que fique maior, pode estar trabalhando mais ponto bloco, tá? Pode continuar subindo e descendo carreira de ponto bloco. Como eu disse, que também pode fazer mais de pontos altos. Então, vou aqui voltar, ó, puxa a laçadinha e fecho aqui fazendo um ponto baixo. Vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer um ponto baixo aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e vou fazer ponto baixo. Então, agora é isso que você vai fazer, ok? Arcos de 5 correntinhas em torno de todo o trabalho e eu te encontro aqui no final para a próxima carreira. Então, eu terminei de dar a volta em todo o trabalho e agora nós vamos já começar aqui pelo meio, tá? Então, eu vou fazer 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha e vou fazer um ponto alto aqui nesse início. Dessa forma. Agora, eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo, volto, puxo a laçada e faço o ponto baixo. E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Faço um ponto baixo aqui. Agora, como nós vamos trabalhar? Depois desse ponto baixo, eu vou subir 2 correntinhas, 3. Opa. 3 correntinhas, vou dar uma laçada na agulha e vou fazer metade do ponto e vou deixar na agulha. Dou outra laçada na agulha, puxo outra laçada, faço outra metade da agulha, ou do ponto. Veja que eu fiz alongado ele, tá? Eu não fiz ele curtinho, não. E aí, eu fecho ele junto dessa forma. Novamente, eu vou dar uma laçada na agulha e vou fazer a mesma coisa aqui pro outro lado, tá? Puxo aqui, ó, pra mesma altura do outro, faço a metade do ponto e deixo na agulha. Novamente, puxo aqui, ó, faço outra metade do ponto. Quando eu tô aqui com mais 2 metades prontas, eu vou fechar e vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 e vou fazer um ponto baixo aqui embaixo. Tá?
aqui no pé do ponto. Deixa eu puxar ele aqui pra ele ficar juntinho, ficar bonitinho. Ele vai ficar dessa forma aqui, que é a metade da nossa flor. Daí, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vou vir aqui para o próximo, onde eu começo de novo. 1, 2, 3 correntinhas, uma laçada na agulha e eu vou tirar o primeiro ponto. Novamente, vou tirar o segundo ponto, agora eu fecho todo mundo junto, dessa forma. Agora, eu vou fazer aqui pro outro lado, faço 2 pontos, 1, laçada na agulha, 2. Vou fechar esses dois juntos e vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e fazer um ponto baixo aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, ponto baixo e eu começo tudo de novo, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Tá vendo? É bem simples, aqui é a metade de uma flor, nós vamos completar ela na próxima carreira, tá? Então, circulei todo o seu trabalho fazendo essas metades de flor, seguido das 5 correntinhas, e eu te encontro na próxima carreira. Então, já dei toda a volta no trabalho dessa forma, tá? Aqui pro meu, faltaria mais um arco pra completar aqui, pra conseguir fazer o desenho completo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer apenas uma correntinha e encerrar aqui com ponto baixíssimo e ignorar esse espaço, tá? Caso o seu tenha dado certinho, você tenha terminado aqui no onde iniciou, então quando você fizer as 3 correntinhas, você vai fechar, você vai pegar e vai fazer um ponto baixíssimo sobre o ponto baixo, não vai fazer outro ponto baixo, tá? Mas como o meu não deu, como nós vamos fazer aqui? Eu faço uma correntinha e venho aqui, ó, introduzo minha agulha e puxo um ponto baixíssimo, ignorando totalmente esse ponto. Caminho aqui com ponto baixíssimo, depois eu puxo uma laçadinha aqui para fazer um ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha e nós vamos trabalhar aqui dentro agora, tá? Então, aqui dentro eu vou fazer um ponto, deixo na agulha, dou outra laçada, venho aqui e faço o segundo ponto. Estou com 2 pontos pela metade na agulha, eu encerro todo mundo junto. Faço aqui tem que fechar totalmente, tá? 1, 2, 3 correntinhas, porque aqui nós estamos ainda para descer, tá? Então, aqui eu faço o meu ponto baixo. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, dou uma laçada na agulha e vou fazer a outra metade novamente. Veja que agora é o contrário do primeiro, tá? Tá vendo? É o contrário do que foi trabalhado. Aqui que inicia com ponto baixo, sobe as 3 e trabalha o ponto. O de cá trabalha 2 e depois desce as 3 correntinhas. Agora aqui é o contrário. E aí, faço 1, 2, 3 correntinhas, faço um ponto baixo aqui no arco. Subo 1, 2, 3 correntinhas e vou novamente aqui trabalhar. Eu acho que eu trabalhei ele muito pequeno, poderia ter alongado mais. Talvez depois eu volte e modifique isso. E aí você presta atenção para ele ficar mais ou menos com o mesmo tamanho do de baixo, que é para ficar bem legal, tá? Mas como eu estou ensinando, eu vou continuar. Vou fazer aqui 2 pontos, fecho o ponto, 1, 2, 3, desço, faço um ponto baixo, 1, 2, 3 e novamente eu faço 1, 2, deixo na agulha, fecho tudo junto, dessa forma, tá? Porque aqui é a finalização dele, 1, 2, 3 e faço um ponto baixo. Então, ele vai ficando dessa forma aqui, tá? Você vai dar aí a volta em todo o trabalho e eu te encontro aqui no final. Eu terminei de dar a volta no trabalho, tá? Ele vai estar desse jeito aqui. Agora, eu preciso encerrar para subir a próxima carreira. E aí, nós vamos trabalhar arco só nas partes de cima aqui da nossa florzinha, tá? Então, eu preciso começar já daqui. Como eu vou fazer? Já que eu teria que fazer 3 correntinhas e unir aqui com ponto baixíssimo, eu vou fazer um ponto alto no lugar. Então, dou uma laçada na agulha, venho aqui no meu ponto baixo
introduzo minha agulha, puxo uma laçada, e aí eu vou tirar um, vou tirar dois, e eu continuo aqui em cima, e eu consegui fechar o meu trabalho. Agora aqui eu faço um ponto baixo, dessa forma, e faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui, ó, em cima da cabecinha do meu ponto e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui na outra cabecinha do meu ponto e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou no próximo cabecinha do meu ponto e faço um ponto baixo. É só isso que você vai fazer agora, tá? Nada mais. Vai dar a volta no trabalho, fazendo 5 correntinhas e ponto baixo aqui sobre a cabeça do ponto. 1, 2, 3, 4, 5. E novamente aqui. Vamos ver como é que tá ficando. Tá? Ele vai ficar dessa forma aqui. Então, você vai fazer agora e eu te encontro aqui no final para a nossa próxima carreira. Terminei de dar a volta, ok? E aí, nós vamos fechar o ciclo. Nós vamos fazer uma carreira dessa daqui, na parte de cima. Então, eu fiz 2 correntinhas, eu já vou começar direto aqui no meio. Vou fazer um ponto alto para completar as últimas 3 correntinhas, tá? Então, eu dei uma laçada na agulha, depois das 2 correntinhas, venho aqui, ó, no ponto baixo, introduzo minha agulha, puxo a laçada e vou fazer o ponto alto, tá? Aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, faço 2 correntinhas de separação, vou pro próximo arco e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço 2 correntinhas de separação, vou pro próximo arco, onde eu faço novamente 3 pontos altos. Então, eu vou dar a volta no meu trabalho dessa forma aqui e te encontro no final para nossa próxima carreira. Quem quiser já pode deixar só dessa forma, que também já fica muito bonito. Só que eu ainda quero fazer um acabamento com biquinho, tá? E aí são ainda mais 2 carreirinhas. É só isso agora. Então, eu vou vir aqui encerrar 1, 2 correntinhas e encerro aqui na terceira correntinha do início. Vou subir 2 correntinhas, tá? Porque vamos trabalhar pontos baixos em cima dos pontos altos. Venho trabalhar o ponto aqui da frente e o seguinte, já tenho 3 pontos baixos, agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui pro próximo e vou novamente. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. E eu venho aqui pro próximo ponto e novamente 1, 2, 3. Então, é isso aqui que você vai fazer, tá? Arcos de 5 e 3 pontos baixos na sequência. Faça aí ao redor de todo o trabalho e te encontra aqui no final. Vamos agora para nossa última carreira. Então, eu testei muito o que eu queria aqui para a última carreira e eu cheguei a uma conclusão, tá? Eu tô aqui com 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou vir aqui, ó. Vou vir aqui direto dentro do ponto, em vez de pegar na segunda correntinha, eu vou pegar aqui no meio, ó, entre um ponto e outro, e vou fazer um ponto baixo. Melhor, um ponto baixíssimo, tá? Agora sim, eu puxo a laçada e faço o ponto baixo. E faço um ponto baixo para o espaço seguinte. Vai ficar com 2 pontos aqui agora, tá? Aí, eu venho aqui pra dentro do círculo e faço ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, volto na primeira, introduzo minha agulha e puxo uma laçada, tá? E aí, eu fecho tudo isso pra formar meu ponto picô. Faço ponto baixo, novamente, 1, 2, 3 correntinhas, volto na primeira, puxo uma laçada, ficando com 2 na agulha, fecho tudo junto.
faço outro ponto baixo, repito mais uma vez, 1, 2, 3 correntinhas, volto na primeira feita, introduzo, puxo a laçada, fecho as duas juntas e faço ponto baixo. Então, para cada arco, nós vamos trabalhar 3 conjuntos de pontos picôs, porque é o ponto que eu vou utilizar para o acabamento lá na gola, tá? Faço aqui também ponto baixo e ponto baixo. Eu preciso de um elemento aqui que case com o elemento lá de cima. Então, faço 2 pontos baixos aqui e eu venho pra cá. De novo, ponto baixo, picô, ponto baixo, picô, ponto baixo, picô, ponto baixo e vou trabalhar em cima dos pontos de base, tá? Eu vou fazer isso aqui ao redor do meu trabalho inteiro. E quando terminar, eu volto com vocês pra gente fazer o nosso trabalhinho lá na gola. E depois, as cavas do braço, ok? Essa é a nossa sequência agora. Então, faça aí, desse jeito que eu estou fazendo aqui. E eu te vejo quando ele tiver concluído para trabalharmos o decote da blusa. Vamos lá? Vou fazer aqui a barra. Ó como ela ficou delicadinha, não ficou uma graça? Gracinha, né? Então, agora nós vamos fazer o acabamento aqui em cima. Aqui em cima o trabalho vai ser bem simples, tá? E você pode incrementar do seu jeito aí em casa. Eu vou fazer uma carreira de meios pontos altos e depois eu vou fazer uma carreira de ponto picô. Apenas isso. Porque eu já tenho 2 carreiras de pontos baixos aqui, então não preciso de mais muita coisa. Inclusive, se alguém quiser deixar só assim, também pode. De repente, aqui fazer só um ponto caranguejo. Também vai ficar legal. Então, eu vou vir aqui nesse ponto, ó, antes daqui da costura, porque eu vou passar aqui por cima dessa costura para reforçar ela. Vou aqui puxar a laçada. Passo por cima aqui do meu ponto, porque como eu gosto de trabalhar, puxo a laçadinha, faço mais uma correntinha, dou uma laçada na agulha, e aí eu venho aqui, ó, direto pro outro lado, e vou fazer meio ponto alto, vou passar por cima disso aqui. E vou puxar esse fio inicial, tá? Então, a minha costura aqui, ó, ela vai ficar protegidinha. Dou uma laçada na agulha e aí eu continuo agora trabalhando um ponto para cada ponto de base, até dar a volta aqui nesse trabalho todo, tá bom? E aí eu volto com vocês para fazermos aqui o nosso ponto picô, como eu vou trabalhar, tá? Quem já souber já vai seguindo. Mas eu vou mostrar. E acho que eu vou comer alguma coisa ali que meu açúcar baixou e tô com a mão um pouco trêmula. Vocês viram, né? Bom, acontece. Vou trabalhar aqui e já volto. Eu dei toda a volta, voltei novamente pro início. E aqui na segunda correntinha do início, eu introduzo minha agulha e puxo aqui um ponto baixíssimo, fechando esse trabalho, tá? Então, ela vai estar assim, aqui, na outra, tá? Eu passei direto de um lado pro outro. Você poderia também trabalhar aqui metade do ponto e fechar, tá? Ou melhor, seria passar, ficar com as laçadas na agulha e depois tirar 2 pontos juntos, porque já que é meio ponto alto, tá? Agora eu vou fazer a minha última carreirinha, que é a de ponto picô. Como eu vou fazer? Eu não quero fazer ele todo dessa forma aqui. Poderia ser também, se você quiser, você pode fazer. Mas eu vou fazer apenas. Deixa eu fazer aqui uma laçadinha para fazer o meu ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. Eu volto na primeira feita, introduzo minha agulha, faço o meu ponto picô. Conto aqui 1, 2, no terceiro eu faço um ponto baixo. Novamente 1, 2, 3. Volto na primeira feita, introduzo a agulha, puxo a laçada, tiro as duas juntas, conto 1, 2, no terceiro faço um ponto baixo.
Então, eu vou circular o meu trabalho inteiro assim. Se chegando aqui no final faltar espaço, eu posso fazer um picô com espaço menor, tá bom? Tranquilamente. Então, eu vou terminar de fazer isso aqui e volto pra gente fazer o acabamento aqui na manga. Bem, então, terminei de fazer aqui, e o meu no final, ele deu certinho o último, só que aí terminou em ponto baixo, tá? E aí eu pulei esse daqui e vim direto fazer aqui o acabamento, tá? Fazer o ponto baixíssimo, então ficou 2 pontos baixos seguidos, mas é em cima do ombro, ninguém nunca vai notar isso na vida, a não ser que você vá falar. Bom, você não conta que eu não conto. Então, essa parte aqui tá toda terminada e eu fiz apenas um lado, porque eu queria definir se eu queria igual aqui a parte da gola. E eu gostei desse jeito, tá? Apenas uma carreira de meio pontos altos, seguida de uma carreira de ponto picô, iniciada aqui na curva do braço, tá? Aqui na parte de baixo. Então, é isso que eu vou fazer aqui pro outro lado. Vê a diferença aqui sem nada e aqui com o trabalhinho feito. Legal, né? Então, aqui nessa parte de baixo, eu vou iniciar aqui nesse cantinho, que é pra gente dar uma reforçada nisso aqui. Já tô com meu fio aqui, com minha agulha. Eu vou vir aqui, ó, onde eu fiz a costura, pra poder dar uma reforçada nisso aqui. Vou passar aqui o fio por cima, vou fazer mais uma correntinha, dou uma laçada na agulha, e aí eu venho aqui do outro lado da costura. Pode ser aqui dentro mesmo. E aí, eu vou fazer o meu meio ponto alto. Vou fazer aqui no ponto seguinte. E eu vou apertar isso aqui, que aí ele dá uma aproximada boa, tá? Agora, eu vou continuar aqui trabalhando. Então, é só fazer a carreira aqui de meios pontos altos e depois a carreira de ponto picô. Só para que não haja dúvida, eu vou terminar de fazer aqui e volto quando for fechar aqui a carreira para subir a próxima. Então, eu já vou estar encerrando aqui para subir a próxima carreira. Deixa eu mostrar como ficou aqui, tá? Eu trabalhei aqui, ó, na costura, na passagem. Coloquei aqui um pouquinho mais embaixo dele, esse ponto ficou um pouquinho maior, tá vendo? E você continua trabalhando. Se em qualquer ponto da sua peça você achar que a costura não ficou tão legal, tá? Tem algum ponto meio esgarçado, com um buraquinho, basta você ir refazer a costura apenas naquele ponto, tá? Da mesma forma que você inicia e encerra, só que com um pedacinho menor. Dá certo. Alguns pontos aqui também eu fiz isso, onde eu achei que não tava tão legal a costura, e depois não se nota, tá? É bem tranquilo. Então, agora aqui eu vou estar emendando. Vamos ver se dá pra emendar direto, porque eu fiz o último ponto aqui e eu não tô querendo fazer ponto aqui no pé. Venho aqui na segunda correntinha, no caso, né, do início. Introduzo, puxo aqui direto, um ponto baixíssimo. Vai dar. Agora, como você já sabe, eu puxei errado aqui o fio. Vamos ver. É, deu uma desfiadinha boa aqui, hein? Como assim, produção? Tá, deixa eu voltar aqui esse ponto, que eu quero que o meu trabalho fique bonito. Venho aqui no início e puxo aqui a laçadinha por dentro. Agora, eu vou fazer o ponto baixo aqui. Faço 3 correntinhas. Volto na primeira, faço meu ponto picô. 1, 2, no terceiro faço ponto baixo. E essa aqui é o meu acabamento final. Depois disso, se ficou alguma ponta de linha, basta você pegar essa ponta de linha. Você pode usar uma agulha de costura mesmo, ou a própria agulha de crochê, e puxar essa ponta de linha por alguns pontos, por dentro de alguns pontos. Faça isso pelo lado avesso, para esconder por dentro aqui. Corte o excesso e pronto, a sua blusa está pronta. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês façam, que vocês tenham aderido ao desafio. E em breve vou estar divulgando, se vocês aderiram, quem foi o vencedor
ou melhor, a vencedora do desafio, ou vencedores, já que vai ter primeiro e segundo lugar, tá bom? Então é isso. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!